Mais um vídeo da playlist do primeiro ano, né? Primeira série do ensino médio. E vamos fazer agora aí a atividade 6. E ela também se encontra lá na página 8 do caderno da aluno, tá? É uma atividade aí do Saresp, é uma questão do Saresp, que ele fala aí a respeito da relação entre pressão de um gás e a temperatura de um gás. Ele fala que existe uma relação de proporcionalidade entre a pressão e a temperatura de um gás numa transformação que o volume permanece o mesmo, tá? Quem está aí no segundo ano do colegial, se estiver assistindo essa aula, vai perceber aí a relação que tem quando a gente estuda lá os gases, a relação dos gases nobres, né? Na física, no segundo ano do ensino médio, que é chamada uma transformação isométrico, né? O prefixo iso, em grego, significa igual, e métrica vem aí de medidas, ou seja, o volume não se altera. A gente estuda aí 3 tipos de relação, né? Só para fazer uma abordagem aí, o pessoal do primeiro ano também não ficar aquém disso que eu estou falando, né? E poder pesquisar um pouquinho mais. Então tem a transformação isobárica, que não muda a pressão, isométrica, que não muda o volume, e isotérmica, que não muda a temperatura, tá? Então ele está falando aqui numa situação que ele tem um gás que o volume não muda, ou seja, existe a transformação da pressão, mas é mantida a proporcionalidade, tá joia? Então tem uma transformação chamada transformação isométrica, ou seja, a relação entre a pressão e a temperatura de um gás se mantém a mesma conforme eu vou mudando a pressão desse gás, tá? Então vamos imaginar aqui uma panela de pressão, uma situação de panela de pressão. Conforme eu vou aumentando a temperatura, o que acontece com a pressão dentro daquela panela de pressão, né? Ela também aumenta. Então isso eu posso imaginar que existe uma relação de proporcionalidade de um certo tipo, que é a direta. Isso, muito bem, né? Por quê? Porque se a temperatura aumenta e a pressão também aumenta, o que eu posso dizer? Que pode existir uma relação de proporcionalidade direta, tá? Nesse caso, ele afirma para mim que existe a proporcionalidade direta. Ele está afirmando, ó, existe a proporcionalidade direta. Se existe a proporcionalidade direta, eu posso afirmar que quando eu divido a temperatura pela pressão, eu vou chegar sempre a uma constante K, tá? Que a gente está falando disso. Se a proporcionalidade é direta, quando eu divido uma grandeza pela outra, né? A gente estava usando x e y. Quando eu divido x por y, dá K, ou y por x também dá K. Então, o que eu tenho que encontrar aqui nessa situação? Qual é essa constante de proporcionalidade? Tá? Então, eu vou fazer realmente essas divisões. Então, eu vou dividir aqui primeiro, ó, 200 dividido por 4. Quanto que dá isso? Vamos fazer em forma de continha, né? Vamos abrir a chave aqui, ó. 200 dividido por 4. Eu tenho 20. 5 vezes 4, 20. Não sobra nada, abaixou o zero e levou o zero. Certo? Deu 50. Então, a minha constante K aqui, nesse primeiro carinha aqui, nesse primeiro valor, deu 50. Como ele afirmou para mim que a relação é proporcional e direta, eu tenho que encontrar também um valor de 50 nessa próxima divisão que eu vou fazer, tá? Então, ó, 300 dividido por 6, quanto que eu tenho que chegar? A 50. Vamos ver se isso acontece. 30 tem na tabuada do 6? Tem. 6 vezes 5, 30. 0, 0, aumentou um 0. 50. Ótimo, beleza, tá? Então, realmente existe a existe a proporcionalidade direta, tá? Então, eu já sei que quando eu pegar o 800 e dividir por algum valor aqui, quanto que tem que dar? 50, tá? Então, basta eu fazer o que aqui? A inversão da operação. Se eu divido por um valor e dá 50, para mim chegar nesse valor aqui, eu teria que pegar esse cara, multiplicar por esse para dar esse, não é? Vamos colocar aqui, ó, em forma
dessa divisão para a gente entender o que está acontecendo, para a gente poder manipular essa equaçãozinha. Ó, eu estou pegando 800, tem que dividir por algum valor desconhecido, vou chamar de x ou y, né? Qual que vocês preferem aí? Vou chamar de P, de pressão. Um Pzinho aqui da pressão tem que dar 50. Como é que eu vou resolver essa equação? Um cara dividido por esse P dá 50. Basta eu trocar esse 50 de lugar com esse P. Ah, professor, como assim trocar de lugar? Na verdade, o que eu estou pegando aqui, ó, esse P que está dividindo, eu estou passando, multiplicando. Então, vamos pagar aqui, ó, que eu já sei que o K, minha constante K é 50, tá? Então, esse cara estava dividindo, não passa multiplicando? Então, ficaria assim, né? Ficaria 800 igual a 50 vezes P. Só que eu não quero achar o P, então eu preciso isolar o P. Passa esse 50 agora para cá. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, foi o que eu acabei falando, né? Trocando de lugar. Ficou aqui 800 dividido por 50. Eu vou achar a pressão P, tá? Então, corto aqui esse 0 dividido por 0. Vou fazer a continha 80 dividido por 5. Então, pego aqui o 8, né? 1 vezes 5, 5. Subtrai aqui, fica 3. Abaixo o 0, 30. 30 dividido por 5 tem na tabuada. 6 vezes 5, 30. Ou seja, a pressão deve ser 16. Tá? Ah, professor, mas será que é isso? Vamos tirar a prova real. O que a gente precisa saber? Que quando eu divido 800 por 16, tem que dar aquela constante que a gente achou lá, com 50 de valor, tá? Então, eu pego aqui 800 dividido por 16, vamos ver quanto dá. 80 dividido por 16, como eu já sei que é 50, vamos testar? Vamos pegar já o 5 ali para ver se vai dar certo, né? 5, 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8. Ah lá, já deu 80. Abaixo o 0, veio o 0, 50. Então, realmente, esse valor que eu encontrei está correto, tá? Ah, professor, mas se eu não soubesse? Se eu soubesse, eu poderia pegar aqui, por exemplo, 80 dividido por 1. Ó, 80 dividido por 16, né? Eu pego 8 dividido por 1, seria 8. Eu ia ver que passou, tentava o 7. Ver que passou, tentava o 6. Ver que passou, vai para o 5 aí, tá? Chegaria também ao 5. Mas como era só para mim fazer a prova real e eu já tinha o valor que eu queria chegar, testei o valor que eu tinha para ver se ele ia aí zerar a minha conta, tá? E deu certo, tá joia? Então, ó, boa sorte, tentem fazer aí a atividade 6 do caderno, tá? Ela tem outros valores e é uma questão de alternativa, tá? Terminando, não esquece de enviar para o seu professor ou qualquer dúvida postar aqui no nosso canal, tá joia? Um grande abraço aí, bons estudos!